Então, Machmid, eu vou gravar essa entrevista, né? E aí eu faço as perguntas, eu desço, você já sobe e responde, né? Aí depois, novamente, eu volto a fazer outras perguntas. Eu tenho uma série de perguntas para fazer. Inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quanto tempo você tem conhecimento da língua hebraica e do árabe, né? Para que a gente possa, as pessoas que vão ouvir essa entrevista, saber qual o grau de conhecimento que você detém a respeito do hebraico, né? Então, qual é a tua experiência com a língua hebraica, para que nós possamos já relatar às pessoas que vão estar ouvindo essa entrevista? Essa é a pergunta. Pode subir. Bom, eu comecei a me interessar por hebraico mais ou menos com 18 anos de idade. Eu tenho 35 hoje. Tá, que eu comecei a estudar hebraico, aprender hebraico. Hoje tenho 35 anos. Quando a Marta me conheceu, eu já sabia hebraico. Isso faz quanto tempo, Marta? Ano 2000 mais ou menos, que a Marta me conheceu. Mais ou menos ano 2000, mais ou menos. Né? 2000, 2001 que a gente se conheceu no chat do Yahoo. E aí a gente, nessa época eu já sabia hebraico. Tá? No ano 2000 eu já sabia. Então tem esse tempo já de conhecimento da língua hebraica. Do árabe, aramaico é assim, aramaico a gente, quem sabe hebraico, é como se fosse assim, quem sabe português sabe muito de espanhol. É mais ou menos isso. Então de aramaico, quando você sabe hebraico, então indiretamente você já está sabendo muito de aramaico. Né? Não tem, existem regras diferentes, por exemplo, a regra como artigo, né? O artigo no aramaico é diferente, não é como o hebraico. Por exemplo, no hebraico a gente usa o re, a letra re, que é o artigo do hebraico. Então, Mashiach é Messias. Para falar o Messias, Ha-Mashiach, né? Por exemplo, Bait é casa, Habait a casa. No aramaico é diferente. No aramaico tem um Aleph. O Aleph é final. O artigo vem no final da palavra, né? No aramaico. Então, quando diz Maranan, Maranan significa Senhor. Aquela frase que diz Maraná, tá? Significa literalmente, Maraná é o Senhor. Tá é vem. Tá e vem. No árabe a gente fala assim, no árabe também tem tá, né? A gente fala assim, tá lafun. Tá é vem aqui, tá lafun. Vem aqui, rona aqui, né? Tá lafun, vem pra cá, vem aqui. Tá é vem do aramaico. Esse tá é vem. Então Maraná, Maraná é Senhor só. Para falar o Senhor é Maraná. Aí fica o Senhor. Tá, vem. Né? Estou usando uma frase que é conhecida por muitos, né? Para simplificar o entendimento. Então, Maraná é o Senhor tá, vem. Né? É isso aí. O árabe tem... o árabe já... tem poucos anos, né? O árabe já tem poucos anos que eu sei alguma coisa de árabe. Né? Poucos anos que eu sei alguma coisa de árabe. Hoje eu sei mais do que antes. Então, vamos dizer com 3, 4 anos mais ou menos. Eu sempre tive amigos árabes. Então sempre a gente conversa alguma coisa, né? A gente vai na... Eu tenho um depósito de materiais que tem um amigo chamado Yusuf. Ele é libanês, né? Então quando eu vou lá a gente conversa um pouco, né? Para pedir coisa, para perguntar alguma coisa, né? Então a gente fala português e árabe, né? Junto. Porque dominar árabe não domino, né? Mas eu conheço, não vou passar necessidade se eu for para um lugar, né, que fala árabe, né? Então eu vou saber me comunicar, perguntar
uma coisa, informação, esse negócio. Mas, outra pergunta? Pode falar. Boa noite, Camila. Vieram do alfabeto fenício. Então, por exemplo, você percebe a semelhança no alfabeto até no nome. Você fala alfa, beta, gama, delta. Aleph, beta, gimel, dalet. Tá vendo? Alfa, aleph. Beta, bet. Gama, gimel. Delta, dalet. Entendeu? E assim vai. Então, tem a origem do alfabeto grego é da mesma origem, né, do hebraico, fenício, origem fenícia. Por isso essa semelhança no nome da letra, alfa, aleph, beta, bet, gimel, ou gama, gimel, delta, dalet, assim vai. Então é semelhante o nome delas. Mas a estrutura da língua, a língua em si, é totalmente diferente. Só a origem das letras são iguais. Obrigado, Mashmid. Mais outra pergunta. A pergunta é o seguinte: no teu conhecimento de hebraico, o que você atribui à aparição do nome de Josué no livro de Números como Yehoshua, e depois o mesmo Josué, filho de Num, no livro de Neemias, como Yeshua? Por que houve essa mudança, essa abreviação ou mudança? A que você atribui isso, tá? E a pronúncia Yahoshua ou Yehoshua, para o nome do Antigo Testamento ali do livro de Números. Qual que é a pronúncia mais correta? Essa é a próxima pergunta. Pode subir, Mashmid. Então, a gente faz análise baseando-se nos outros dois idiomas conhecidos. Não só dois, mas tem Amharic também. Amharic ele também é idioma semítico. Então tem árabe, aramaico, né, no qual eu me baseio para falar de pronúncia. Na escritura, na Torá, está escrito Yehoshua. Na Torá está escrito Yehoshua. O que acontece? Quando Nehemia e Ezra são pertencentes à época do exílio, quando eles foram exilados para Babilônia. O que acontece? Tem trechos em aramaico, Neemias, Ezra, tem trecho em aramaico de Daniel, que também estava no cativeiro, entendeu? Então o que acontece? A pronúncia Yehoshua, passado para a pronúncia aramaica, fica Yeshua, assim como Yehoshua ben Yehotzadak, quando passa para a pronúncia aramaica, vai ficar Yeshua ben Yotzadak. Então, até Yehotzadak ficou Yotzadak. Não é Yehotzadak. Quando passa para aramaico, acontece isso. Acontece essa diferença de pronúncia. Isso é normal em qualquer idioma. Qualquer idioma acontece isso. Ninguém consegue pronunciar, que nem que eu falei o exemplo de Saladino. Saladino, é difícil alguém pronunciar no português Salahdin. Salahdin é Saladino. Então, como é que a pessoa que não tem a pronúncia do árabe, ou seja, uma palavra, que nem um nome que o pessoal chama Said. Said, na verdade, a pronúncia é Said. Said. Então, as pessoas não sabem pronunciar Ain. A Ain é uma letra que tem no hebraico e tem no árabe, e tem no aramaico. Então, por exemplo, vai mudar a pronúncia, porque as pessoas não sabem pronunciar, né? Tem pessoa que tem dificuldade para pronunciar. Então, o que acontece? Esse negócio que parece ser encurtar o nome é porque o nome passou para outro idioma. São outras pessoas de língua diferente que estão pronunciando, né? Então, é igual que eu falei do McDonald's no Japão, é McDonald's, Brasil, Burajiro, né, que eles falam. Então, é a dificuldade, quando se muda para outro idioma, um nome, ele tende a mudar. Não tem jeito, a pronúncia é diferente, né? Então, essa é o caso
tá? Do nome ter ficado mais curto, né? Agora, com respeito a Yahushua, não tem... Por que não é Yahu? Por quê? Porque tem um sinal maçorético chamado Kamatz, que a gente também chama de Nikud. Nikud ou Nikudot. Nikud é o singular, Nikudot é o plural. São sinais vocálicos. O sinal Kamatz, ele é o A forte, é um A forte no hebraico. O que acontece? Kamatz, o Patach também, né? No hebraico tem o Kamatz e Patach. Em qualquer idioma semítico, esses sinais, assim como no árabe, não existe sinal com encontro vocálico. Não existe AO. Não existe nenhum sinal, nenhuma das 3 línguas semíticas que eu conheço que tenha pronúncia de AO, de ter um sinal que tenha um encontro vocálico. Não existe nas 3. No hebraico não existe. Então, por exemplo, a palavra Laila, noite, ela tem 2 camadas. Tem 2. Se a gente mudar a pronúncia do kamatz para ao, a pronúncia da palavra Laila vai ficar lau e lau. Lau e lau. No aramaico, como é que é noite? É Leila. Como é que é no árabe? Leila. Como é que é no hebraico? Laila. Agora, lau e lau não tem similaridade com os 3 idiomas conhecidos. Não assimila-se com o árabe, não assimila-se com o aramaico. Então, lau e lau, se a gente seguir a regra deles, a regra gramatical de que kamatz é som de AO, é só nesse idioma. Então, não sei qual similaridade vai ter com as outras línguas semíticas. Então, não basta saber, quer dizer, saber não, né? No caso, a pessoa não, pelo que eu vi, as pessoas que defendem isso não sabem hebraico, né? Então, não bastaria, mesmo para quem sabe hebraico, não bastaria somente hebraico. Ela teria que se basear nas outras línguas semíticas. Que nesse caso, kamatz, não existe nenhum outro idioma semítico encontro vocálico, tá? Desse tipo, de um sinal vocálico que tenha duas vogais juntas na pronúncia, né? Então não existe. Vou descer para você fazer a próxima pergunta. Mas, Schmidt, a próxima pergunta, depois eu vou fazer a próxima pergunta, depois eu faço a tua pergunta, Sérgio Miguel. É a seguinte, os defensores do nome sagrado, Yahushua, ou mesmo Yehoshua, eles defendem que a vocalização do tetragrama está dentro desse nome, a vocalização completa do tetragrama. Você concorda com esse ensino de que a vocalização completa do tetragrama está dentro de um nome ou não? E por que não estaria? No caso, por exemplo, de Yeremiyahu, Eliyahu, eles dizem que a pronúncia do nome do Eterno é Yahu. Por que não é a pronúncia do nome Eterno se você não concorda? Ou se é? Pelo mesmo motivo que eles defendem que os judeus ocultaram a pronúncia do nome para que não fosse manipulado ou utilizado de qualquer maneira, né? Então, por exemplo, se eles dizem que os judeus omitiram a pronúncia do tetragrama para que não fosse usado assim, de qualquer maneira, vulgarmente, colocar no nome de uma pessoa e pronunciar o nome de Deus a todo momento, da mesmo modo que eles falam isso, é que eu garanto que não existe o nome completo de Deus nos nomes dos profetas. Primeiro que são utilizados nos nomes dos profetas 2 ou 3 letras do tetragrama. Tetra é 4. São 4 letras. Então, seria impossível um nome conter o nome completo de Hashem, de Deus, né? Por exemplo, por quê? Porque ia vulgarizar o tetragrama. Não podia fazer isso, os judeus não fariam isso. Então, o que acontece? Eles usam 2 ou 3.
tá em louvor a Deus, colocando o nome em louvor a Deus. Então o que acontece? Elia ou Eliahu, né, Elia tem 2 letras, a pronúncia é Elia. Quando fala Eliahu tem 3, mas nunca vai ter 4. Nunca vai ter as 4 letras. O que acontece? Essas letras, no final é Yahoo, no começo é Yeho. Isso acontece por quê? Porque o Vav é uma letra que é mutável. O Vav ela tem som de O, de U e de Vé. Né? Tem som de O, U e Von desce. No início, Yeho, justamente porque quando existe contração, o Yud, uma palavra que se inicia com Yud, né? Ela sempre vai mudar a pronúncia para Ye. Isso é normal no hebraico. Né? É que a gente falou de Yadid, quando vai falar meu amigo, fala Yedidi, né? Com pronome possessivo no final, como sufixo. Então fala Yedidi, não vai ficar Yadidi, não existe Yadidi, é Yedidi. Quando passa plural, a mesma coisa, Yedidim. Aquela outra casa de Yarok, que é verde. Yarok é verde no hebraico. Quando vai passar para plural, Yerakot. Não vai ficar Yarakot, é Yerakot. Isso é regra, não tem como mudar. Isso é desde a época do hebraico antigo, então não tem jeito. A pergunta inicial é semântica da língua. Semântica da língua em toda língua existe semântica, né? Todo idioma existe semântica, né? Que um idioma que a gente está sempre utilizando vai ter semântica, né? É assim que surgem os cognatos. Cognatos surgem por causa da semântica. Então, por exemplo, é que nem eu falei, que tem palavra aqui que é da mesma origem, mesma raiz, que tem o significado, tem uma ligação que nem Bakara. Bakara no árabe é vaca. Bakar no hebraico é gado. Né? Então, pela semântica, mudou-se o entendimento. Mas ela tem ligação ainda. Então, a gente sabe que antigamente, né, tinha um único significado, mas devido à utilização e à separação do povo, a semântica fez o quê? Fez o entendimento filosófico da palavra mudar, né? Então o que acontece? Aí surge um cognato, né? O cognato que é uma palavra que ela se assemelha, mas o significado muda, é diferente. É a mesma coisa de lehme que é carne no árabe e lechem, pão, no hebraico. Então o que acontece? Lehme e lechem, ou seja, essa palavra no início, antigamente, elas eram utilizadas para um alimento em comum, o alimento popular. Para o lado dos hebreus, o alimento popular tornou-se o pão. Para o lado do árabe, o alimento popular tornou-se a carne. Então, lehme virou carne e lechem, no hebraico, virou pão. Então, devido à semântica, a utilização dessa palavra pelo povo, que se separou, então teve um cognato hoje em dia, né? Porque a escrita é a mesma, lehme e lechem, a escrita é igual, né? Eu vou descer para fazer a próxima pergunta. Muito bem, obrigado até agora, Mashmid. A outra pergunta que nós teríamos para fazer é relacionado ainda à questão da pronúncia, tá? Alguns desses grupos mais radical, como do grupo do Zulaio, que ele é ex-muçulmano, e mesmo do Luiz Cláudio, eles dizem que a pronúncia Yeshua seria uma pronúncia também com teor blasfemo, que significaria bode salva. Você vê alguma procedência numa afirmação dessa, que a palavra Yeshua significa bode salva? Bom, eu assisti o vídeo lá do rapaz, né? Ele pega uma folha lá
de Xerox, e diz que aí tem lá escrito YE, né? Só que não é assim que não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona para fazer exegese de um texto. Ie não existe. Ie não tem nada a ver com bode. Ie. Não existe palavra no aramaico, no árabe ou no hebraico que tenha significado, ou seja, ie seja bode. Não existe. Isso não existe nenhuma das três línguas. A palavra bode no hebraico é taish, ou não sibur. Taish ou sibur. Na Torá existe uma outra palavra que é chamada se'ir. Se'ir é traduzido, entendido pelo menos por bode. Porque se'ir, na verdade, né, o bode expiatório é chamado de se'ir la azazel. É chamado bode expiatório. Então o se'ir literalmente significa peludo. Peludo. Porque vem de se'ara. Se'ara ou se'ara, né, que significa cabelo, né? Então o que acontece? Aí é por isso que se usa essa palavra se'ir. Mas o se'ir azazel na Bíblia é o tal bode expiatório. Então está totalmente errado. Não existe nenhuma palavra, né, a não ser o seguinte, que eles tenham confundido, porque por falta de conhecimento da língua, né, que nem existe a palavra ez não é bode, é cabra, né? Então, não sei se eles pensaram que o ez, né, tem a ver com, mas não é, a pronúncia não é é a letra Ain, então fala ez, que significa cabra. E no árabe se diz anze. Anze é cabra. Então, a origem de ez e anze do árabe são da mesma raiz, que é cabra, tá? Mas não existe nenhuma palavra nesses idiomas que de ye, que tem uma de pronúncia ye, que tem a ver com bode, né? Então, e outra coisa, eu ouvi ele falando que significa bode salva. É mentira. Porque shu'a não é salva, é salvação, né? Bode salva é ser taishoshia, taishmoshia ou coisa parecida, né? Mas não é shu'a, não é o verbo salvar, é literalmente salvação, né? No hebraico tem muitas palavras para salvação: shu'a, yeshua, Teshua, Hatzalah, Pleita, são várias palavras para salvação. Mas o verbo salvar é Lehoshia. Lehoshia, né, e aquele que salva é Moshia. Isso significa salvador. Então, o tal Yeshua, dizer que Yeshua é a pronúncia para bode salva, está totalmente errado, porque uma que Ye não tem nada a ver com bode, Yeshua não significa salvar, mas sim salvação. Não é verbo, ok? Vou descer. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta muito importante que está relacionado com o que você tem de conhecimento de papiros antigos, né, que comprovam a pronúncia Yeshua, né? O que você poderia me falar sobre o que você conhece de papiros antigos que comprovem a pronúncia Yeshua? Bom, acontece o seguinte, Yeshua existe só no Tanakh, né? Ou seja, no chamado Antigo Testamento. Tá? O resto, então a gente sabe que Yehoshua é Yeshua, mas para falar o nome referente a Jesus, a gente não tem texto hebraico. A gente tem um, né? A gente tem Marcos foi escrito em aramaico, né? No aramaico, se você for olhar na Peshita, vai tanto Marcos como a Peshita vai estar Yeshua,
Yeshua, não vai estar Yahushua, não existe. Vai estar Yeshua no aramaico. Se você pegar a Peshitta, vai estar assim, escrito assim. Né? A Peshitta, ela data do ano 4, do século 4. 4 ou 5, né? É mais ou menos século 5. 5, 4 não, 5. Agora a gente tem o que nem aquele negócio do grego, né? A gente sabe que a transliteração Jesus, a gente sabe que ela não é neotestamentária, essa pronúncia. A pronúncia Jesus, ou Jesus, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Por quê? Porque a gente tem texto muito antigo chamado Septuaginta, a versão de 70. A Septuaginta, os rabinos transliteraram o nome Yehoshua por Jesus na Peshitta. Nessa época não existia Igreja Católica, nessa época não existia nem cristianismo. E está transliterado Jesus do nome, transliteraram, os 70 transliteraram o nome Yehoshua por Jesus. Então, falar que Jesus, ou francês, é nome blasfêmico, etc., é para quem não tem conhecimento mesmo do negócio. Né? Porque é que a gente falou, é palavras, nomes passados para outro idioma, ele vai mudar de qualquer maneira, porque no próprio grego não existe a letra Aina. A Aina, que letra que eles usariam para transliterar Aina, se não existe no grego? Não tem como transliterar, né? Então é impossível. Deixa eu responder só do servo. É que senão ele perguntou qual é o idioma usado na Mishnah ou no Talmud. No Talmud. No Talmud é aramaico e hebraico. Servo. Aramaico e hebraico no Talmud. A pronúncia do que você também perguntou de bode, no hebraico é Taish, ou senão Sibur. Sibur ou Taish. Existe uma terceira que eu falei, que eu na Bíblia, que é Seir. Seir também. Entende-se como bode. É aquele bode expiatório. Né? Se eles erraram a transliteração, não erraram a transliteração. Eles não tinham letra no grego para transliterar. Não tinha letra. Como é que eles vão pronunciar som de X no grego? Que letra que vão usar para pronunciar X? Que letra que vão usar para pronunciar Aina? São duas letras que não vai ter como transliterar para o grego. Não existe, não tem como. Né? A letra que né, como eu disse, o alfabeto grego e o alfabeto hebraico tem a mesma origem que o alfabeto fenício. O Shin, a letra Shin, no grego, ela passou a ser o sigma. O Shin, antigamente, era semelhante ao W de hoje, o Shin antigo, que passou a ser o sigma do grego. Então, por exemplo, o Shin vai transliterar com sigma. Agora a letra Ain, no grego, perdeu, não tem mais letra Ain no grego. Virou Ômicron, né? Então, o que acontece? Que letra que vai usar para transliterar Yeshua? Não tem letra. Então, como é que eles vão fazer? Inventar um alfabeto só para pôr esse nome dentro da língua grega? Não vai ter como. Né? Então, o que eles fazem? Transliteram com as letras que eles têm. Né? Então, por exemplo, a gente utiliza umas transliterações que por exemplo, ela é concordada, assim, para pessoas que a gente concorda, assim, a gente faz como é que a gente fala, um convênio, né, vamos dizer assim, entre pessoas falantes do idioma hebraico. Então a gente utiliza letras letras existentes, convenção, né, vamos dizer, convenção ou convênio, né, tipo assim, uma aliança, um pacto entre pessoas que são falantes hebraicos. Então, o que a gente faz? A gente deixa decretado o quê? Que a letra CH no português é som de X, né? É som de X. Então, se fala chapéu, é escrito CH. Mas, no hebraico, a gente
que aconteceu? A gente fez um acordo de que CH ia ter o som do CH alemão. Então, CH vai ficar com o som de H. SH, por exemplo, SH é uma coisa que não existe no português, né? SH. SH a gente vê no inglês, show, né? Então é como se fosse assim, um convênio. Então, por exemplo, são poucas pessoas que sabem que CH não tem som de X, é som de H. Mas isso é entre nós, é só entre pessoas que são falantes do idioma hebraico. TZ tem som de Tsa, Tsa, então vai ficar Tsa, Tsetzi, Tsotsu. Então TZ não se pronuncia, por exemplo, o nome da letra no hebraico é Tzadik, Tzadik ou Tzade. A gente não pronuncia Tizade, Tizade. O Z, esse TZ é Tsa. Então, a gente concordou, a gente fez um acordo de que usaríamos letras. Por quê? Porque não existe essa letra no português. No alfabeto latino não existe. Não existe o Tzad, não existe o Het, não existe o Eine. Então, a gente usa letras, a gente faz acordo entre nós para dizer, olha, o TZ agora vai ser o Tzad. O Eine vai ser a gente vai usar um apóstrofe antes. Se a gente for usar, por exemplo, o Het, vai ser CH, e assim vai. Então a gente faz um acordo entre nós, né? No caso de pessoas de origem hispânica, de língua hispânica, eles usam J no lugar. Aqui a gente usa CH, lá na países de língua hispânica eles usam J, porque o J tem som de H, então é J, né? Então é assim que acontece. Então não tem como transliterar mesmo, não existe como transliterar. E não sabem também, as pessoas não sabem pronunciar essas letras. Vou descer para fazer a próxima pergunta. Muito obrigado até agora. Existe mais uma indagação deles, ou mesmo insinuação deles, de que o nome Iesus, vindo do grego, seria uma composição de divindades pagãs e ele diz que seria um ídolo grego gaulês, né? E que seria uma divindade pagã, Iesus, né? E que isso também significaria Deus porco, Deus cavalo. Então eles dizem isso do grego, tá? O nome transliterado do grego, de Yeshua para o grego, como você mesmo falou, da Jesus. E foi feito por rabinos e escribas antes de Jesus nascer, quer dizer, pela Septuaginta. Mas eles dizem que isso foi uma conspiração e que significa Deus porco, Deus cavalo. O que você teria a dizer sobre essa afirmação deles? Eu fico muito curioso em saber o seguinte, de onde surgiu esse tal Jesus, ou Essus, não sei como é que ele diz. Ele diz Jesus, né? Eu não sei de onde que tiraram esse tal Deus grego, tá? Não sei de onde. Porque na mitologia grega, eu não vi, nunca vi tal Deus. Mas tudo bem, vamos fingir que existe. O que acontece? Se Jesus é um nome blasfemo, então vai ser blasfemo só na língua portuguesa, né? Porque aqui fala Jesus, mas em espanhol fala Jesus. Se você em árabe vai falar Isa no árabe é Jesus, né? E assim vai. Jesus no inglês, e assim vai. Então o que acontece? Só funciona em português. Jesui, né, francês. Então só vai funcionar em português. O cara é nascido no Brasil, então ele acha que todo mundo fala português no mundo. Então isso daí para mim já é ridículo o que ele falou. O caso de Jesus, né, que na verdade Jesus, o sigma no final é para deixar o nome
Porque os nomes no grego são flexíveis, né? Tem que ter flexão, né? Para quem não, acho que ele não sabe grego, ele não sabe de que nome não significa que o S, o sigma final pertence mesmo ao nome. Chegou com a sigma, mas é porque no grego tem que ter, os nomes também declinam, nome pessoal, até artigo. Então, isso, né? Por isso que tem lugares que no grego você vê isso ou Jesus, né? Não é Jesus, Jesus como eu vi no vídeo, porque o O com, vamos dizer, ômega com a letra, como é que chama a letra? Fugiu da mente. Vamos falar portuguesado. O O com U. O O mais U vai no grego, não, é o ômega. Não, ômega não, é o ômega mais a outra letra. É o Y. Não. Fugiu da mente. Mas seria assim, o O com U. Né? A gente translitera assim, né? Ó. E a gente translitera assim. Só que O, no grego, O mais U é igual a U. Não é Jesus, que nem eu ouvi o cara falar. É Jesus. Porque O mais... É porque assim, acho que ele não sabe dessas coisas. Por exemplo, o gama mais gama, não sei se vocês sabem, mas ângelos é escrito assim no grego. Ó. Ângelos é escrito assim. Se a gente fosse transliterar ângelos, ia ser A-G-G-E-L-O-S. No grego é escrito assim. Mas existe uma regra no grego que acontece. Quando tem dois gamas, o primeiro gama vira N. Então você não lê águelos, você lê ângelos. É regra no grego. Mas parece que o cara não sabe. Ele pronunciou Jesus. Não é Jesus, é Jesus. Jesus, na verdade. Né? Então, Jesus não é assim que se pronuncia, é Jesus. Tá? Porque O e U é U só. Tá? Não fala O. É regra do grego. Assim como ângelos não tem N, mas é o alfa, o gama e o gama. Então, quando tem dois gamas, não se diz o primeiro gama não tem som de Gá, tem som de N, de Na. Então vai ficar ângelos e não aguelos, né? Vai ficar ângelos. É uma regra no grego que o cara, eu acho que não sabe. Então, o que acontece? Jesus não é blasfemo em qual idioma? Né? É a mesma coisa, por exemplo, pé aqui, para nós, é foot, né? O foot é o pé, onde que a gente pisa. Pé no hebraico é boca. Não importa o que acontece, o que significa em outro idioma. Né? O que outro idioma significa não tem nada a ver. Se a gente falar pé no hebraico, é boca. Aqui pé é o que a gente pisa, né? É pé que pisa no chão. Então o que acontece? Não tem a ver isso daí, de que em outro idioma nunca poderia ser sus, o cavalo, porque está escrito em grego. Tá? Primeiro é isso. Tá? SUS também é Marta, SUS também é o cartão da saúde, né? O cartão, né, do cadastro que o governo utiliza, né? Na saúde. Então, SUS, se a gente for ver pela morfologia, o sigma é o shin. Sigma é o shin. É o mesmo shin hebraico, é o sigma grego. Chegou para os gregos como sigma. Tá? A origem vem do fenício. O shin do fenício virou sigma do grego. Se a gente for utilizar sus com shin, escrito com shin, sus é o verbo lassus. No hebraico significa alegrar-se. Sus com samer é cavalo. Sus com sin é alegrar-se. Lassus, alegrar-se. Tem até música. Sisu vesimchu, vesimchat Torah, utnu kavod la Torah. Sisu vesimchu, né? A palavra sasson. Sasson vem desse verbo lassus. Sasson é alegria. Simcha também
é alegria, mas a Sasson também é alegria. Né? Você tem até versículo na Bíblia, tem até música. Kol Sasson ve kol simcha, kol chatan ve kol kala. Voz de júbilo, voz de alegria, voz do noivo, voz da noiva. Né? Então, o verbo lassus vem dessa palavra Sasson. Lassus, Sasson. Sasson é alegria. Se a gente for analisar pela transliteração, que no grego é o sigma no grego origina-se do shin do fenício. Então, se a gente fosse estudar pela morfologia, o sus no final ia ser sus de alegria. Isso se pudesse utilizar uma coisa dessa que eles falam. Porque a palavra está no grego, então não dá para interpretar ela ou traduzir ela como se fosse hebraico. Né? Porque é que nem eu estou falando, o pé aqui é pé, e lá no Israel vai ser boca. Então não dá para você chegar e falar, olha, pé lá é, né, tá errado, porque né, então não tem como a gente usar isso. E por quê? Porque na transliteração lá do aramaico para o grego vai ser Ye. Ye, som de Shin não vai ter, no grego vai ser o sigma, então vai ficar com som de Sa, né? O é transliteração do Vav, e o Ain não translitera, porque não existe. Então, Yesu, né? Então não tem como a gente falar que o sigma entrou no lugar do Ain, né? Na verdade. Então não tem como a gente dizer uma bobagem dessa, né? Vou descer para fazer a próxima. Shu e Shua. Peraí, deixa eu só... Shu. Shu não existe no hebraico. Né? Não existe a palavra... Né? Shua não é... Shu não pode ter esse significado de Shua. Porque Shua seria 3 letras. E Shu seria só 2. No aramaico também não. Deixa eu até pegar aqui. Shu só está no árabe, né? Shu no árabe é o quê? Como? Não tem. Se você pegar o dicionário hebraico, não existe nada. Shoel, Shuv, Shovav, Shovut, Shuvah, Shovach, já era. Passou para Bet, já não tem mais. Então, deixa eu ver. Shu significa só no árabe, né? Shu Ismak. Qual o seu nome? Shu. Que? Como? Só no árabe tem, né? No hebraico não. Da onde saiu o Yeshu? Yeshu não tá só no Talmud, né? Só no Talmud. Aí de onde surgiu o tal Yeshu? O Talmud aí é só os rabinos mesmo. Mas por que a pronúncia no Talmud? Então, não tem como a gente afirmar, né? Porque uma que os rabinos não deixaram nada escrito a respeito. Né? No Talmud a gente vê Yeshu, mas não fala nenhum comentário da origem nem nada. Tá? Não existe, pelo menos não existe ninguém nunca existiu, né? Pelo menos assim, entre o povo, alguém com esse nome. Né? Talvez eles fizeram isso para distinguir, né? O tal Yeshu de outros, Yeshua, né? Talvez seja isso. Então, é isso que acontece, né? Não seria nem no caso de contração, nem para fazer que nem faz com o nome Yosef, vira um apelido, por exemplo, não é apelido, é que nem a gente fala aqui, por exemplo, Luciana, a gente chama Lu, né? Acontece isso no hebraico também. Fala assim, Fernanda é isso, o pessoal fala, Fê, né? Então isso acontece também no hebraico. Por exemplo, Yosef, existe essa coisa que não é diminutivo que fala, mas por exemplo, Yosef, eles falam Yossi, né? Outro nome, Daniel, eles costumam falar também, encurtar, Dani, assim como a gente faz aqui.
Daniela, por exemplo, a gente chama de Dani, né? Fernando de Fê, Alexandre de Ale ou de Lê, né? E assim vai. Vou descer para fazer posso fazer a próxima pergunta. Existe uma pessoa, alguns autores que defende que a pronúncia aramaica dos galileus pesada é que, em vez de pronunciar Yeshua, eles pronunciavam quase que como um apelido, Yeshua, sem o A final, tá? Mas a transliteração Yesu do latim ou Jesus do grego, ela não veio de Yeshu, veio de Yeshua. Seria isso? Eu gostaria que você confirmasse a respeito. Existe essa possibilidade de ter sido um apelido do nome de Jesus na época em que eles falavam aramaico? Não. Por que não? Veja bem. Vamos voltar ao negócio da Septuaginta. Eles dizem que o nome Jesus é um nome para blasfemicido na época da Septuaginta. Porque se os rabinos da Septuaginta transliteraram para o grego o nome Yehoshua como Jesus, então, porque os rabinos eles transliteraram Yehoshua, quando eles traduziram a Torá, eles transliteraram Yehoshua como Jesus. Está lá no Septuaginta. Foi proposital para blasfemar do nome de Hashem? Não foi. É porque é essa transliteração, não tem jeito. Como é que vai transliterar Shin? Como é que vai transliterar Aine para o grego? Não tem como transliterar. Quem começou com isso foi a versão de 70, foram os rabinos que começou com essa transliteração. Entendeu? Então o que acontece? Como é que é? Será que os rabinos estavam com intenção de blasfemar do tetragrama? Eles estavam com intenção de fazer isso? É claro que não. Então, por exemplo, o pessoal não sabe dessas coisas. Parece que eles não têm conhecimento disso. Uma que essas pessoas aí, eles não conhecem mesmo o idioma hebraico, nem grego, nem nada. Eles não conhecem, eles não têm entendimento. São pessoas que pegam folhetos aí, livros de autoria desconhecida ou que não tem fonte nenhuma, fonte de algum doido por aí, e sai falando, né? Então o que acontece? A tal transliteração Jesus é muito anterior à existência de igreja, à existência de cristianismo. Não existia cristianismo nesse tempo da transliteração da Septuaginta. E foi transliterado como Jesus lá, Yehoshua, foi transliterado como Jesus. Não tem como falar que é o contrário. Por que Jesus não vem de Yeshua? Por causa disso. Por causa do que a gente está falando aqui agora, né? Porque é muito anterior ao Talmud, essa transliteração é muito anterior ao cristianismo, é antes da existência de Jesus, né? A versão dos 70 é muito anterior, não tem como eles dizerem que 280 antes da Era Comum, né? Então não tem como falarem que tem a ver com Igreja Católica, que tem a ver com... Não tem nada a ver. Porque aí cai por terra a teoria deles, acho que por falta de conhecer isso. É correto fazer o que o Estado está fazendo, trocar ele por ul? Por que não? Trocar ele por ul não é correto porque não existe nenhuma regra para isso. Não existe regra. Nos idiomas semíticos não existe, por exemplo, Israel vai ser Israel no hebraico, Israel no aramaico, e no árabe vai ser Israel. Tá? No aramaico e no hebraico não muda, sempre vai ser ele, não tem jeito, vai ser ele. Vai ser sempre, nomes com ele, vai ser ele mesmo, não tem como mudar. No árabe, costuma mudar a pronúncia para il. Então Abraham, Ibrahim, Ismael é Ismael, Ismael, Israel.
Então é isso que acontece. Porque, como eu falei anteriormente, o Ya no árabe, ele tem tanto som de E como som de I. Depende da palavra. Tem som de I ou de E. Depende da palavra. Tá? Então é assim que acontece. É a letra Ya. E translitera o Israel como a letra Ya do árabe. Ok? E mudaram todos os nomes. Então isso é um idioma que eles... Exatamente, é uma invenção. Né? Por quê? Né? Uma que nem eu falei, já cai por terra por diversas vezes, esse negócio de que nome não pode mudar. O próprio autor lá, o próprio rapaz que está no vídeo, ele dá um exemplo de nomes que não mudam. Por exemplo, George Bush, né? Aqui na verdade o pessoal fala George Bush, já mudou um pouco. Ele fala também de Osama Bin Laden. Ele fala, tá vendo? Osama Bin Laden é Osama Bin Laden lá também. Mentira, não é. Osama é só aqui. Lá é Usama, e não Osama. Por exemplo, o cantor árabe Khaled, ele é árabe e é egípcio também. Khaled. Não existe Khaled. É Khaled. Khaled é o nome verdadeiro do cantor Khaled. O nome do Khaled não é Khaled, é Khaled. Por que transliteram Khaled? Porque não existe Ra no português. Como é que o pessoal vai falar Khaled? Né? Khaled, o cantor Khaled. Aqui não usa isso. Então, o que o pessoal faz? Khaled. Né? Muhammad. Chama Mohamed. Aqui o pessoal fala, o fulano, Mohamed. Não é Mohamed, é Muhammad. Muhammad, essa é a pronúncia. Então, quem disse para ele que Osama, que George Bush, né? Osama não é Osama, é o Usama. Entende? Quem disse para ele que não muda? Só no mundo dele, de falta de conhecimento dos idiomas, é que existe. Vou descer para... Mas ainda existe uma explicação lógica para nome atual. Deixa eu posso falar, pergunta lá primeiro. Então, a próxima pergunta é o seguinte. Na época do Senhor Jesus, ano 30 da era cristã, qual era o idioma mais falado do povo de Israel? Hebraico ou aramaico? O hebraico ainda era conhecido? Enfim, qual era o idioma mais falado? E Jesus, pelo que nós percebemos pelas escrituras, do que sobrou dos evangelhos, falando da forma dele falar, ele falava aramaico ou hebraico? Opa, desculpa porque travou aqui travou o programa. Então, na época de Jesus, de Yeshua, não existia, o povo, na verdade, não falava mais hebraico. Quem dominava hebraico era só os rabinos, só os estudiosos da Torá. O pessoal fazia como se faz hoje. Quando um judeu era chamado a fazer Aliyah da Torá, Aliyah da Torá significa a subida à Torá. O que significa a subida à Torá? Significa quando o judeu é chamado a fazer a leitura da Torá na sinagoga. Então ele sobe na Bimá. A Bimá é um palco, né? Onde está lá a Torá. Então ele faz igual faz hoje. Judeu ele não precisa saber hebraico para ditar hebraico. Então ele faz o ditado do hebraico, né? Faz uma leitura, só que ele não está entendendo, na verdade ele só ditando, né? Então acontecia isso. Eles ditavam a Torá. Mas o conhecimento do idioma era dos rabinos. Quem tinha conhecimento eram os rabinos. Então o povo mesmo não sabia hebraico. Hebraico o povo já tinha esquecido, o povão, né, que não eram estudados. A língua utilizada era aramaico, porque o povo tinha saído do exílio de Babilônia. Aí veio o exílio, os gregos dominar eles, depois vieram os romanos e assim por diante.
Mas o povo continuou com o idioma semítico aramaico, né? Mas esse seria o idioma desse tempo, só o idioma aramaico mesmo. O hebraico era só dominado pelos rabinos. Obrigado, Mashmid. Foi muito boa a entrevista. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão confusas com essa doutrina. Eu vou também fazer uma pergunta para o exegético, o Isaías, que tem um pouco de conhecimento de grego, a respeito das declinações que existe do nome Yesu, né? Yesu do grego, né? Parece que existe umas declinações, e da onde teria então vindo o nome latino, que deu origem ao português, Jesus e o J, né? Então, exegético, você poderia responder para nós essa pergunta? Dentro do grego, como é que funciona a semântica grega para o nome transliterado de Yeshua para o grego? Por favor. Ok. Estão todos me ouvindo aí? Não, na verdade, a minha contribuição é bem pequena. O grego, na verdade, é uma língua que, assim como o hebraico, a gente tem que estar sempre dedicando a ela, sempre estudando, né? Senão a gente acaba se perdendo um pouco, né? E quando eu fiz o seminário, eu estudei grego 1, grego 2, mas eu confesso que ando bastante enferrujado. Bastante enferrujado com o grego. Uma coisinha ou outra a gente pode dizer. Sobre essa parte da transliteração do nome de Cristo, eu não tenho muito domínio, né? Não sei bem como que foi formado certinho, assim, né? Até tenho aprendido bastante com o Mashmid na aula de hoje aqui. Exatamente. Sobre as declinações, eu vi uma pergunta de alguém aí eu me interessei em dizer alguma coisa. Alguém me falou assim, que uma Bíblia em tal lugar, o nome Yesu está sem o S final, né? Está Yesu sem o S final. Eu estou dizendo Yesu para mostrar a escrita, né? Mas a pronúncia é como o Mashmid disse, Yesu, sem o S final. Isso aí é porque exatamente, é uma construção, né, é um tipo dos casos que existe, de um caso que existe. E isso pode ser vocativo, né, depende da preposição também que vai estar lá na frase. Mas, por exemplo, um dos textos que vai aparecer sem o S final é Romanos 6, verso 23. Né? Em Romanos capítulo 6, verso 23, aquela passagem que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí em Cristo Jesus nosso Senhor vai estar assim, ó, do modo como eu joguei aí, né? Em Cristo Jesu to Kyrio Emon. Em Cristo Jesus nosso Senhor. To Kyrio Emon, né? E ele está sem o S aqui, nesse caso aqui é um genitivo. A frase está construída no caso genitivo, para indicar origem, né? Se, igual o meu nome é Isaías, vamos supor que o meu nome declinasse e eu fosse grego, né? Aí eu fosse responder em grego que eu sou do Brasil. De onde você é? Eu sou. Aí eu falo, alguém responde por mim, Isaías é do Brasil. No grego não teria o S final no meu nome, porque essa frase ela está no genitivo, que indica a origem. A vida eterna é essa, né? Em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Que é a origem, de onde que ela vem? Ela vem de Cristo Jesus nosso Senhor.
Então, as frases gregas, elas são bastante precisas por causa desses casos que na língua portuguesa não existe, né? Os principais casos do grego são os casos genitivo, dativo, acusativo. Mas tem outros casos também, igual o apóstolo mencionou aí, vocativo. O dativo, ele subdivide, né, em dativo instrumental, dativo locativo, né? São vários casos, são vários casos, né, de declinações, né? É complicado. Auristo, eu fiquei na dúvida agora se tem a ver com a formação verbal ou com o caso. Eu confesso que a gente tem de recorrer à gramática, né, para estar aprofundando. Então, o nome de Jesus no genitivo, quando a frase está no genitivo, fica assim: sou. Frases que estão no caso genitivo, o nome de Jesus é escrito assim. No vocativo também. No vocativo também. O apóstolo já mencionou lá. Frases que estão no vocativo, o nome Jesus se escreve assim em grego, sem o S final. Tanto vocativo quanto no genitivo. Agora, no dativo já se escreve assim no dativo. Olha só, já modificou, né? Então, dentro da própria língua grega, o nome de Jesus é escrito de diversas formas, depende do propósito. Por exemplo, se a frase está no genitivo, né? Jesus está no Pai, em o Pai. E vamos supor que a ideia do texto é falar de onde que ele vem. Aí vai escrever de um jeito. Agora, se falar assim, não há nenhum nome que salva a não ser em Jesus, vamos dizer assim, o nome de Jesus já vai ser escrito de outro jeito, né? Exegético, pronuncie a mudança dos nomes, pois está sendo gravado. Ok. Então, como eu havia dito, no genitivo é iesu, né? Sem o S final. Quando a frase está construída no dativo, é iesoi, sem o S final, e o U se transforma no I na transliteração. E quando está no acusativo, é iesun, sem o S final, na verdade o S é substituído por um N na transliteração. E no vocativo, assim como no genitivo, né, é sem o S final, iesu. Então, é interessante como que dentro da própria língua grega, e isso explica o que o Machimide estava falando, porque que os gregos preferiram transliterar o nome de Cristo a partir de Yeshua, ao invés de Yehoshua, né? Pela facilidade, porque o nominativo, que é o padrão, que é o caso padrão, no nominativo, o nome de Jesus ficou assim, ó, Jesus, né? Que é com o U e com o S. Então, a partir de Yeshua, eles conseguiram com mais facilidade jogar para o nominativo, que é a forma padrão. O nominativo é a forma como as palavras estão. Se você pegar um dicionário grego, as palavras estão todas lá no nominativo. É a padrão. Aí depois ela varia para os outros, né? É a declinação. Dativo, locativo. Né? Por exemplo, no acusativo, o acusativo sempre vai passar uma ideia de movimento, né? Quando se diz assim que os cristãos foram batizados em Cristo Jesus,
Essa passagem lá onde o apóstolo Paulo diz aquilo, em Cristo Jesus, está em Romanos, essa passagem, não me lembro agora o versículo. Lá, esta frase, em Cristo Jesus, em Jesus, está no acusativo. Aí passa uma ideia de movimento, que quando a pessoa batiza, ela adentra a pessoa de Cristo. Passa a ideia de movimento. A frase está construída no acusativo, né? São Mateus 28 também está no acusativo, Atos 2:38 está no dativo locativo, né? Passa a ideia de Jesus ali como um lugar. Quando a pessoa batiza, ela está dentro da pessoa de Cristo, dentro do caráter de Cristo, né? Passa a ideia ali de lugar. Então, as declinações existem como propósito de deixar bem claro, bem preciso o que realmente o autor bíblico estava querendo dizer. Então, é por isso que, às vezes, em português, muitas expressões estão ambíguas. A gente fala assim, isso pode ser isso, mas pode ser aquilo também. Aí quando nós recorremos ao texto grego, aí lá é preciso, né, por causa dos casos que existe, né, dativo, genitivo, acusativo, vocativo, dativo locativo, dativo instrumental, e assim vai. Qual foi a pergunta do servo Miguel? O servo Miguel, o exegético, falou que era do latim? Não. Se eu disse isso, eu faço a correção agora. É do grego. Iesos está no o nominativo no grego. Está no caso nominativo. Iesos. Está no nominativo. O latim também tem declinações. O latim tem declinações, é possível que a pronúncia em latim é bem próxima do grego, mas eu não posso falar agora, porque eu não tenho material aqui, né? Não poderia dizer. O latim existe declinações, alemão existe declinações, tá? O alemão existe os casos. É interessante esse negócio de declinações, né? O nome varia de acordo com a frase. O seu nome é escrito de diversas formas, né? Se eu quero dizer assim, Machimide é do Brasil, eu escrevo o nome Machimide de uma forma. Se eu quero falar assim, Machimide é professor de hebraico, o nome Machimide aí já é escrito de outro jeito. Se eu falar Machimide, suba para falar, né? Aí já é escrito de outra forma. Cada frase é um caso. Quando está no dativo é de um jeito, quando está no locativo, no dativo locativo é outro, né? Acusativo é outro. Então tem as variações. Algo parecido com o que acontece com o verbo em português. Quando a gente conjuga o verbo, isto acontece com substantivo, né? Em grego, o substantivo, até nome próprio, se declina, né? Isso varia. Substantivo, pronome, numeral, tudo se declina, né? Então é isso que acontece. Então é só uma palhazinha, né? É verdade que é só para clarear, né? Eu não tenho material aqui, falta bastante material para pesquisar. A língua grega, ela é complexa. Mas se você adquirir aí uma boa gramática grega, né, junto com o dicionário, dá para perceber bastante coisa. E vai acompanhando no texto bíblico grego, mesmo sem o domínio assim, mas através da pesquisa dá para a gente ir tirando essas dúvidas, né, e reconhecendo isso aí. Então é isso, é essa a contribuição que eu iria dizer, né, que mesmo dentro do próprio texto grego, o nome de Cristo, né, ele varia escrito de acordo com o objetivo.
mas não somente o nome de Cristo, né? O nome Deus, o nome dos apóstolos, qualquer outro nome, no grego é assim, ele se declina. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Valeu pela explicação, Isaías, exegético. Bom, eu queria agora falar a respeito de eles dizerem que o nome de Jesus, no latim, dá 666, ou no hebraico. Bom, primeiramente que no hebraico eles fazem de volta o retorno do grego para o hebraico, para poder tentar aparecer 3 vezes o número 6. 3 letras do hebraico que equivale ao número 6. Então ali não dá um cálculo. Apareceria 3 letras com o valor 6, e aí eles dizem, está vendo? 666. Só que a Bíblia diz que é a soma. A soma dá 666. E outra coisa, não tem cabimento você pegar uma palavra que foi transliterada do aramaico para o grego e transliterar a mesma palavra transliterada de volta para o hebraico. Isso está errado. Você tem que fazer o caminho de volta, a equivalência. E não transliterar o que já está transliterado. Isso é um artifício muito errôneo. Outra coisa, eles afirmam que o nome em latim, que está em Marcos capítulo 1, verso 1, dá 666. Aí eles escrevem assim, Iesu Christus Filii Dei. Né? Encontra-se no Evangelho de Marcos 1, verso 1. Evangelho de Jesus Cristo. Aí se você fazer essa soma, Iesu Christus Filii Dei, como eles te apresentam, tá? Daria realmente a soma de 666. Tá? Pode fazer a soma aí, Iesu Christus Filii Dei. Tá? Realmente soma 666. Só que o que acontece? Eles fazem uma coisa não legal aí. Tá? É para pegar realmente quem não conhece. Né? É que no latim não é Iesu Christus Filii Dei. Tá? Mas como Christus é uma forma de declinação utilizada, as pessoas nem vão notar nada. E vai falar, nossa, realmente dá 666. Só que não se escreve assim. Não se escreve assim. Se escreve assim, Iesus Christi Filii Dei. Esta é a forma correta. Iesus Christi Filii Dei. Não é Christus, é Christi. Então, dentro da frase, a construção, o nome Christus passa a ser Christi. Essa é a forma correta encontrada no latim. Não dá 666. Agora, o que acontece? Isso pega pessoas, porque as pessoas estão sem conhecimento do latim. Tá? Então, você pega qualquer versão latina da Bíblia e abra em Marcos capítulo 1, verso 1, e você vai ver Iesu Christi Filii Dei, e não Iesu Christus. Então eles mudam para Christus para poder dar a soma de 666 e de forma enganosa para enganar as pessoas. Tá? Então você entra na Bíblia online, várias versões, tem uma Bíblia católica também que é em várias versões, e você procura a versão latina, a Bíblia latina, em latim. Tá? E abra em Marcos 1, verso 1, você vai ver Iesu Christi Filii Dei, e não Iesu Christus Filii Dei,
que eles dizem que dá 666. Então é tudo um arranjo com o objetivo de conspirar para que a pessoa acabe por blasfemar o nome de Jesus Cristo. E outra coisa, ali o número 666, que fala no livro de Apocalipse, capítulo 13, ele está referindo-se ao capítulo, a toda a exegese e toda a hermenêutica que está relacionada ao capítulo. O capítulo está falando do Império Romano, está falando da ponta pequena que surge do Império Romano, que tem uma boca que pronuncia blasfêmias contra Deus, está falando do papado, está falando que é o número de um homem que está nesse poder. Tá? Então, agora, nós sabemos que o papado se arroga para si títulos, né, que são blasfemos, como Vicarius Filii Dei, Sacerdote Deis in Terris, né, Dux Cleris, né, e outros títulos. 4 títulos desses dão 666. Tá? Todos os títulos do Papa. São títulos blasfemos que ou lhe faz substituto de Deus na terra, substituto do Filho de Deus na terra, enfim. E é um cálculo, você tem que somar realmente as letras. Dá 666. Olha lá. Machimide, Marcos 1, Initium Evangelii, Jesu, sem o S. Jesu Christi Filii Dei. Muito bem. Então, está provado aí que não é Jesus Christus Filii Dei. Então, eles mentem para poder enganar, insinuar coisas mentirosas contra o nome. E mesmo porque o nome do Filho de Deus não é Jesus Cristo Filii Dei. O nome dele é Jesus. Né? Cristo é o título que ele tem, que significa ungido, Christos. Do grego significa ungido. Né? E não faz parte do nome. Embora, devido a tudo que ele fez, ele acabou sendo marcado, conhecido por este nome. Ungido, Hamashia, Cristo, né? Christos, né? Christi no latim. Então isso é importante saber para que não sejamos levados por essas insinuações maldosas, levando a pessoa a blasfemar, a falar coisa que não entende. Né? Então é uma conspiração. Agora, a origem deste grupo do nome sagrado trata-se de uma ramificação da Igreja de Deus do Sétimo Dia nos Estados Unidos. No ano de 1930 a 1934, né, houve uma batalha, uma briga por questão de nome do Eterno, por um ministro chamado Ciodode. Ciodode. Tá? Ele acabou então fundando uma igreja com o nome Assembleia de Java, tá? Assembleia de Java, e ele defendia o nome do Messias como Yahshua, tá? Hoje existe aproximadamente 6.000 a 7.000 seguidores deste grupo do nome sagrado. Eles acabaram fazendo uma Bíblia para eles, e eles brigaram entre eles pela questão do nome, até na justiça. A questão do nome se era Yahvé ou Yava, né? Assembleias de Javé e Assembleias de Yava. Este grupo é dissidente da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Ele também saiu por motivos de pregar festas judaicas. Todas as festas judaicas ele começou a comemorar, e a questão da pronúncia do nome somente hebraico. Nesta época, ainda eles não blasfemavam contra o nome Jesus. Né? Aqui no Brasil é que os grupos são mais radicais e levaram mais para esse lado até de blasfemar, atribuindo certas maldades ao nome Jesus. Lá nos Estados Unidos não foi tanto assim. Né? Mas essa é a origem deste grupo. É uma origem recente, do século XX, portanto é um grupo pequeno,
eles estão tendo problemas até entre eles mesmos, porque eles não são unânimes na defesa do nome. Uns defendem Yahshua, outros defendem Yeshua, outros defendem Yahosvé, outros defendem Yehoshua e outros defendem agora, mais recentemente, pelo uso laio, Yahushua. Então, eles não são unânimes, eles são muito divididos entre eles, né? E brigam entre eles, mas se eles encontram alguém defendendo o nome de Jesus, aí eles se unem. Para blasfemar o nome de Jesus, a maioria deles se une. Eles são unânimes para insinuar blasfêmias contra o nome de Jesus. Ainda que existem exceções. Existem alguns grupos que defendem o nome Yeshua e não falam nada contra o nome Jesus. Dizem que é válido, mas que é em grego, né? Existem algumas raras exceções. Essas raras exceções saíram da Igreja de Deus. São grupos que se judaizaram e saíram da Igreja de Deus. Mas os que não saíram da Igreja de Deus, todos eles blasfemam e tentam dizer que o nome Jesus é a marca da besta. Bom, espero que tenha também contribuído com essas informações a todos vocês. Ok? Alguém quer subir para falar? Mashmid? Quer fazer as considerações finais? Sobe aí e faz as considerações finais. Sobre o J. Você quer explicar, Mashmid, sobre o J ou quer que eu mesmo... eu explico. O J é um homem por nome de Pietro, né, da França. Ele era huguenote do século XIV. Tá? Ele era um estudioso. Tá? Ele era um estudioso de línguas e também das escrituras. E ele encontrou um problema da semivogal iota, né? Que ela era uma semivogal. E ele precisava de uma consoante para melhor vocalizar no francês a língua, né? E aí o que ele inventou? Ele inventou o J. O J para ser o iota como consoante e não semivogal. Tá? As línguas, elas não são estáticas. É uma tremenda ignorância a pessoa querer congelar uma língua, ir lá para o hebraico arcaico e querer fazer valer o hebraico arcaico na época de Jesus, na época de hoje, dizer que isso é uma conspiração. Não, isso é um absurdo, né? Os nomes, a língua ela sofre com o passar do tempo mutações. Ela se mistura, ela sofre influência. Assim como o hebraico sofreu influência da língua caldeia, a língua aramaica sofreu influência da língua egípcia, e assim foi, dando novas línguas. O nosso português não é exatamente o português de Portugal, né? Já é um português que tem uma pequena diferença, né? Então, a língua ela sofre transmutações. Assim como farmácia era escrito com PH e agora é com F, o F substituiu o PH, né? Então melhorou com a criação dessa letra. Assim como, por exemplo, a pronúncia de você era voz mecê, agora é você, houve uma aglutinação para facilitar, né? Então as línguas são dinâmicas, isso é próprio delas. Então o J ele veio com esse objetivo, de substituir a semivogal iota, dando a sua posição correta de consoante. E aí fica Jesus, mas não há nenhum problema nisso. Ok? A questão, por exemplo, de Atos 26:14. E eu ouvi uma voz em hebraico, né, que falava comigo. Bom, deve-se entender que o hebraico, na época de Jesus, era também um dialeto do aramaico. E eu gostaria que o Mashmid explicasse sobre isso, né? Que o hebraico
é um dialeto do aramaico. Então, mesmo que apareça uma voz que falou em hebraico, poderia ter sido em aramaico. Tá? Não existia essa distinção tão nítida de hebraico e aramaico como hoje já existe. Hoje nós sabemos distinguir. Né? Naquela época não. Tá? Assim como o português. O português não havia essa distinção. Português de Portugal, português do Brasil. Agora já existe. Tá? Essa distinção. Português do Brasil, português do Portugal. Mas que é tudo português. Então a mesma coisa do aramaico em relação ao hebraico. Eu gostaria que o Mashmid explicasse um pouquinho a respeito disso. Tá? Ok. Bom, então, independente se for hebraico, ou no caso, aramaico que ele vai falando, mesmo se fosse hebraico, ele ia dizer Anochi, né, que diz lá, o Ani, Yeshua, eu sou Jesus a quem você persegue. Né? Fala assim, Miatá, Anochi, Yeshua, né? Ou seja, quem é você, Senhora? Eu sou Yeshua, aquele que você persegue. Não tem importância. Se ele fosse chamado, sei lá, um nome morreu, um nome, sei lá, qualquer outro nome, se fosse um nome, ia ser o nome que ia ser usado, né? Francês, que fosse. Né? A frase foi em hebraico, mas o nome não precisa mudar. Né? Por exemplo, a gente sabe que a pronúncia hebraica de Yoshua a pronúncia aramaica de Yoshua é Yeshua, a gente sabe disso, né? Só que você não precisa traduzir, ou seja, passar para hebraico, para a pronúncia hebraica, para você falar uma frase. O nome foi Yeshua, né, que ele recebeu, e ficou conhecido assim, não tem importância. Então, que nem a gente fala assim, né, a Mishnah, ela é escrita em hebraico, a Mishnah. Só que no judaísmo, a gente chega a chamar o hebraico da Mishnah de hebraico mishnaico. Por que de hebraico mishnaico? Porque chega a ser um dialeto do hebraico. Porque tem muitas palavras que são próprias apenas da Mishnah. Então é chamado hebraico mishnaico. Daí, né? Então o que acontece? Eu acredito que o hebraico que foi falado caminho da Síria foi hebraico mesmo. Eu acredito que, por quê? Paulo, ele era de Damasco. Damasco na Síria, né? Damascus. Então o que acontece? Quando ele foi parado lá para falar, eu acredito que seja hebraico puro, né? Ou se não, no caso do hebraico mishnaico, né? Por exemplo, naquela época dos rabinos, quando eles escreveram Talmud e Mishnah, já estava muito embaralhado, né? Hebraico com aramaico. Tinha muita palavra da aramaica no meio da língua hebraica. Paulo, como estudioso, ele saberia falar hebraico mesmo, né? Saberia falar. Mas mesmo assim, não tem importância. Por exemplo, o nome Yeshua, né? A pronúncia que foi dada ao nome foi esse, né? Então, o que acontece? É que nem Matai. Matai no hebraico é Matatiahu. É Mateus, né? Matai. Matai é a pronúncia aramaica de Matatiahu. Matai ou Mateus, tanto faz. Fosse falar Ani Matai etasher atarodef, não ia? Ou ele precisa falar Ani Matatiahu, mas não é. Mas o nome foi dado a Mateus foi Matai, porque era de língua aramaica, né? Quem foi chamado de, que nem, por exemplo, você vê, na translação está Bar Jonas. Bar Jonas, quem foi chamado? Simão, né? Shimon.
Então, não, na verdade, o que acontece é que Paulo, ele tinha Shimon Bar Yona, né? Shimon Bar Yona, né? Que ele foi falado que era o Petros, né? No grego Petros. Então, na verdade, o nome na aramaico é Keifa e no grego é Petros, né? Mas o nome dele era Shimon. Shimon era o nome verdadeiro, é o nome hebraico, na verdade. Verdadeiro não, o nome hebraico. Nessa época, assim como hoje também, você vê, o nome hebraico de Petros era Shimon. Shimon era o nome hebraico de Pedro, e Pedro é o nome grego. O nome grego de Paulo era Apolos, e o nome hebraico de Paulo, Shaul. Isso é normal. Então, por exemplo, tem a Keifa, né? Keifa, que é do aramaico, Petros do grego, né? E Shimon do hebraico. Ele era chamado de nomes, né? Nos 3 idiomas. Ele foi chamado, na verdade, não é um nome que foi dado a ele, foi o que Jesus falou. Você é Keifa, ou seja, você é a pedra. Né? A pedra seria a pedra da igreja, né? Vamos dizer assim, da comunidade. Entre eles, ele seria a pedra. Então, você é Keifa. Mas não é que é o nome dele, né? Jesus, ele usou a palavra Keifa, que é pedra, para falar que ele seria a pedra da comunidade. Mas o nome mesmo, nome mesmo, era Petros e Shimon. Era só trocadilho, para fazer um trocadilho. O nome mesmo era Shimon e Petros. Esses eram os nomes de Pedro. E de Paulo, Shaul e Polos. Polos, né? Então o que acontece? Assim como hoje, né? Por exemplo, você vê árabe chamado Armando, que é o nome aqui usa no Brasil, e Ahmed, ou Ahmed, pode ser? Ahmed é o nome árabe. Então eles colocam um nome português, quer dizer, português não, um nome que é utilizado no Brasil e outro que é o nome árabe dele. Então Armando e o segundo nome é Ahmed. A mesma coisa acontece com judeu. Aí colocam um nome lá, por exemplo, de Oscar para Osher. Né? O nome é Oscar, mas o nome que usa no Brasil é Oscar, mas o outro nome hebraico da sinagoga, que é onde ele é chamado para fazer a leitura da Torá, é Osher. Então é isso que acontece. Paulo, como ele era nascido, no caso ele era cidadão romano, né? Ele tinha um nome também que era comum entre o povo no qual ele tinha nascido, né? Petros também, porque era domínio de Roma, né? Então, por exemplo, a língua era romana. Então, ele sempre foi assim. Eles sempre usavam um nome que é no local onde eles nasceram e o nome que é da origem, né? Ou seja, o árabe e o judeu sempre fizeram isso, né? Então, sempre tem 2 nomes, né? Eles costumam usar 2 nomes para o povo poder... para ficar mais comum, né, no país no qual eles estão. Então é assim que acontece. Então não é que o nome de Shaul foi trocado para Apolos. Não é. É porque quando ele foi falar de... Não, Shimon significa... vem de ouvir. Né? Vem do verbo ouvir. E não... Pedra no hebraico é desculpa, Even é pedra, Avanim, pedras, né? Ou pode falar rocha, penha, né? E pedra é Even. É por isso que é chamado o lugar lá de Ebenezer, ou seja, lá na tradução, na transliteração vai estar Ebenezer, né? Mas é Ebenezer. Significa pedra de auxílio, pedra de ajuda. Então é assim, Shimon não tem nada... Shimon era o nome do
dos filhos de Jacó, né? Então não tem nada a ver com pedra não, tá? Petros tem a ver com pedra, mas Shimon não. Então o que acontece? É verdade que o hebraico não existe vogais. Isso é verdade, os gáticos que não existe vogais. Então é isso aí, não é que o nome de Shaul foi trocado por Apolos. É porque nos lugares onde ele ia levar a evangelizar, ele era um nome comum para eles. Então ele utilizava o nome do nome grego, né, que era mais comum. Então chamava de Polos. Mas o nome Shaul continuou, né, porque normalmente tem gente que acredita que ele foi mudado, que foi mudado o nome. Não foi mudado o nome. É que o nome grego dele foi mais conhecido porque ele foi levar a palavra a países gregos, aos gentios. Então o nome que predominou foi Polos, mas ele continuou com o nome Shaul. Ele não mudou de nome. É que ele tinha dois nomes. Tinha dois nomes, assim como Shimon tinha o nome Shimon e Petros. É normal isso. Na cultura árabe, na cultura judaica, é normal isso. Ok? Hebraico consonantal. O hebraico e tanto o aramaico, árabe, tudo é ok? Eu vou descer então. Como é ler as palavras sem vogais? Como pode? Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que o russo também não tem, né? Já viu a escrita russa? O russo também não usa. O árabe não tem também. O árabe é igual ao do hebraico, por exemplo. O árabe ele usa sinais. Sinais. O fatah, damma, né? Shadda, né? Que usa os sinais também para fazer o som de vogais. Mas o árabe também não tem. Mas é assim, por exemplo, imagina o seguinte, deixa eu colocar aqui uma frase, vamos ver se alguém descobre. Vocês conseguem descobrir, que aí está sem vogal, né? Essa daí, ó. Laranja, e a segunda? Cabeça. Isso aí. Entendeu? Então é assim que funciona. Você chega uma hora. Só que aqui é difícil, né? Por exemplo, usando caracteres latinos é difícil. Mas no hebraico é fácil. Porque existe no hebraico tem estrutura. Tem uma estrutura que não tem como você se enganar, né? Por exemplo, no hebraico existe uma estrutura que facilita, não é igual no português, seria difícil, mas no hebraico é fácil. No árabe também. Acontece assim também, ok? Então, vou descer aí, apóstolo, não sei se você vai encerrar aí. Vou descer aí e dar uma subida aí para finalizar. Ok. Olha, foi muito bom nesse método de entrevista. A gente aproveita mais, a gente vê mais conteúdo, né? A gente pode fazer em outros assuntos esse tipo de bate-bola, entrevista, que ajuda bastante, né? Eu gravei toda a explicação, vou recuperar aqui agora, deu 1h e 44 minutos de gravação, e espero que essa gravação venha ajudar algumas pessoas que estão já meio que perdidas com essa doutrina aí de blasfemar o nome de Jesus. E muito obrigado pela ajuda e agradeço a participação de todos. Eu já vou me retirar também, mas eu vou deixar uma gravação, quem quiser falar, o Edmir, se você quiser falar um pouco, conversar, eu vou guardar aqui a gravação e vou dar já o link para vocês depois fazer o download da gravação. Ok? Uhum. Espero que dê tudo certo então. Uhum.
Um abraço a todos aí.